Olá, me chamo Giovana, sou estudante do Centro Universitário São Camilo e é com muito orgulho que eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Biomedicina, cujo tema é uma possível via neural do pensamento para controlar a emoção, estratégias em prol do bem-estar. E eu tive a honra de ser orientada pela professora Ania. Para que eu pudesse entender melhor sobre os poderes do pensamento sobre o nosso corpo, eu, como estudante de biomedicina, tive a curiosidade de estudar as bases neurais e bioquímicas do que acontece desde o início desse processo, começando desde seu estopim até seu resultado. Já estava claro para mim que estímulos externos, como ver uma pessoa chegando, por exemplo, provocaria sensações corporais. Mas e os estímulos internos, como os pensamentos? Quais seriam as variáveis determinantes desse processo? Dessa forma, comecei a me intrigar sobre como um pensamento servia de estímulo para várias sensações corporais, como as emoções, e eu comecei a reparar que quando eu pensava, divagando a minha mente pelos diversos assuntos do cotidiano, coisas aconteciam no meu corpo. Por exemplo, quando eu lembrava de uma viagem muito boa com os amigos e aquilo me fazia sentir coisas boas. Ou então, um exemplo do lado oposto das emoções ruins, quando a ansiedade tomava conta e apenas pensamentos negativos surgiam sem parar, me fazendo sentir mal, chorar e provocando até gastrite. Ou seja, ambas as situações alteravam de certa forma o meu momento presente, ambos geravam uma reação, e esta poderia eventualmente alterar minha saúde física e mental. Daí veio a questão: como usar isso ao meu favor? Para tentar responder esse problema, foi definido como objetivo geral do trabalho explicar como a emoção se torna consciente, e então como a escolha do pensamento atual pode nos proporcionar o bem-estar. E para alcançar o objetivo geral, foram necessários alguns objetivos específicos para delinear de forma coerente a ordem dos assuntos e a forma como cada um se desenvolveria. Os objetivos específicos iniciaram com como o pensamento leva a emoção, depois o objetivo seria relacionar a manifestação fisiológica da emoção com a interpretação do indivíduo sobre a experiência, seguido da apresentação da emoção como combustível para o comportamento motivado, e por fim discutir a possibilidade de agir usando o pensamento em prol do bem-estar. Dei início ao meu estudo coletando dados de artigos tanto experimentais como de revisão encontrados em portais científicos como o Google Acadêmico e o PubMed, e também de livros, tanto digitais quanto impressos. E acabei construindo uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Os meus descritores foram bem-estar, pensamento, emoções positivas, regulação da emoção, comportamento motivado, interocepção, entre outros. Antes de vermos os resultados das pesquisas dos estudos mais recentes, eu vou explicar melhor, de acordo com o que a ciência já diz, o que são os pensamentos, as emoções, como se desenvolve a interpretação e o comportamento. Entender os efeitos do pensamento sobre o organismo permite à pessoa criar uma maior consciência sobre o conteúdo mental. A regulação desse conteúdo pode ser feita por meio dos pensamentos, viabilizando a regulação emocional. E esta diz respeito aos processos de manter, aumentar ou diminuir a experiência emocional, podendo ser por meio do afastamento ou aproximação do estímulo, ou então por meio da alteração da resposta comportamental perante a demanda emocional. O produto do funcionamento da regulação emocional é a ativação de áreas corticais e límbicas, mostrado em alguns estudos como um dos responsáveis pela sensação de bem-estar. A regulação emocional é um processo que tem seu funcionamento neural iniciado pelas terminações nervosas e finaliza como um produto da cognição, provido por regiões como a amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal esquerdo. Entretanto, estudos mostraram que com maior ativação da rede cortical do que da rede límbica, é obtida uma regulação mais assertiva dos processos fisiológicos, tais como uma diminuição da frequência do batimento cardíaco, por exemplo, podendo levar o ser humano a um estado mais pleno de bem-estar. O bem-estar bifurca-se nas perspectivas de bem-estar objetivo e bem-estar subjetivo. O primeiro é estabelecido com componentes básicos do bem-estar de uma pessoa, como economia, fatores de sobrevivência básica e cultura, sendo sua ausência associada ao mal-estar. Já o bem-estar subjetivo é formado pelos pilares do bem-estar eudamônico, hedônico e avaliativo. Alguns destes dependem de fatores que estão fora do alcance do cidadão, como fatores culturais, sociais, políticos e ambientais. Porém, principalmente no âmbito subjetivo, existem vias que utilizam a cognição e facilitam o alcance da sensação de bem-estar. Será que apenas pensar positivamente já traria resultados promissores? Ou será que seria necessária a utilização de estratégias mais complexas, como o treinamento do mindfulness, que é um exercício meditativo, ou até a terapia cognitivo-comportamental, que com o auxílio de um profissional qualificado, o paciente seria ensinado a interpretar as situações de vida de maneira mais saudável, minimizando comportamentos não saudáveis? Um estudo que gerou resultados sugestivos de que existe essa associação é o deste gráfico, onde o eixo Y é a variável humor e o eixo X é a variável pensamento. E
E o resultado é uma correlação positiva de que cultivar o hábito de ter pensamentos positivos pode gerar como resultado o humor positivo. Para entender melhor como se desenvolve todo esse processo apresentado, é preciso começar do início. Primeiro, o que são as emoções? Emoções são reações orgânicas que se manifestam pela expressão corporal e, a partir do momento que surgem, estão fora do alcance do indivíduo. Ela se desenvolve de forma mais complexa que a sensação, que é a simples associação do estímulo ao receptor corporal, mas se desenvolve de forma mais simples que o sentimento, porque este demandaria da interpretação do sujeito sobre a situação com o uso de memória e das crenças criadas até o momento. O principal responsável pelas manifestações periféricas da emoção é o hipotálamo. Uma estrutura localizada imediatamente abaixo do cérebro possui como função o controle endócrino, emocional, comportamental, entre outros. Ele é ativado pelos sítios límbicos por vias que chegam, por exemplo, da amígdala e se unem com vias vindas do hipocampo e do estriado para então determinarem qual emoção deve ser produzida. Inclusive, uma via que determina as emoções é a via da recompensa, que, por sinal, fundamentaliza a sensação de bem-estar, e tem seu início aqui. Esta se projeta dos sítios mesolímbicos, onde temos, por exemplo, neurônios serotoninérgicos, que são as células que secretam a serotonina no sistema nervoso central. A síntese dessa monoamina ocorre predominantemente nos núcleos da RAF, onde sua atuação ainda é incerta. Porém, quando ela encontra receptores localizados em outras estruturas, como as da substância nigra, estrutura dos gânglios da base, ela se envolve na regulação da motivação, por meio do controle na velocidade de liberação da dopamina. A substância nigra se localiza centralmente abaixo dessas estruturas da imagem, na altura do mesencéfalo. A serotonina atua de forma discreta nos condutos do humor, aumentando ou mitigando as reações, nunca determinando de fato a ativação ou interrupção de uma ação específica. Essa é apenas uma das muitas moléculas envolvidas na formação da emoção e dos sentimentos. Isso porque as emoções não possuem cada uma um construto fisiológico singular. Em vez disso, as emoções são coleções de representações mentais criadas a partir do domínio corpo e mente. Também é válido mencionar que as emoções dependem do aprendizado a partir das experiências que a pessoa viveu. O aprendizado é extremamente importante para formar os sentimentos de um ser, pois ela é a base das formações das sinapses, que posteriormente nos farão interpretar o mundo. E essa é a interpretação que dita quais emoções serão produzidas. Cada situação que evoca uma emoção ativa diferentes redes neurais de comportamento e de fisiologia. Como exemplo, temos esse gráfico de um estudo que correlacionou a ativação neural com o nível de cortisol diário em pacientes que faziam práticas contemplativas como meditação e pacientes que não faziam. Em conclusão, esses dois gráficos mostram que uma menor ativação no córtex pré-frontal, ventro medial esquerdo e direito obtiveram menores valores no cortisol salivar diário. E aqueles que tiveram maior ativação na amígdala tiveram maiores valores no cortisol salivar diário. Conclusão disso, pessoas que têm o hábito de meditar e de estar mais atento ao seu corpo e seus sentimentos conseguem níveis diminuídos de cortisol, ou seja, de estresse, quando comparados a pessoas que não possuem esse hábito. Agora, falando sobre a interpretação, eu vou abordar as regiões anatômicas envolvidas, introduzir o termo qualia e explicar a relação disso tudo com o sistema sensorial. Primeiramente, uma frase dita por Roger Hopwood, em seu artigo de 2017. Nosso mundo interior consciente é composto de significados. É a maneira como percebemos nosso ambiente e a maneira como experimentamos nossos pensamentos internos. Inclusive, ele descreveu em seu artigo o fenômeno da qualia, que explica como a conversação entre redes neurais transforma uma mensagem física em algo subjetivo dentro do nosso organismo, a depender da interpretação da realidade. O filtro dessas interpretações no cérebro é composto por regiões corticais, do telencéfalo, dos gânglios da base e do sistema límbico. E como apresentado nessa tabela, cada uma desempenha um papel na cognição, trabalhando juntas para ditar a relevância da experiência para o organismo. Então, a partir disso, com intenção adaptativa, as emoções são evocadas para que seja possível ativar o mecanismo do comportamento motivado, que é o que move o ser em prol de um objetivo. Essa imagem é resultado de uma pesquisa que avaliou a ativação neural em pacientes que se sentiam bem. E quando eles tinham a sensação de bem-estar, essas regiões foram as que foram mais ativadas, que é a região cortical parietal
e a região cortical occipital. E esses resultados permitem sugerir que o bem-estar provavelmente é uma consequência de uma maior ativação cortical do que límbica, viabilizando uma maior consciência e cognição. Aqui há um compilado de estudos na área científica que identificam regiões anatômicas envolvidas na rede de modo padrão. Regiões que juntas desempenham a função cognitiva na construção de emoções, como a raiva, o medo, o nojo, etc. Ou seja, os processos subjetivos. E como dá para ver, todas são áreas corticais. E qualia é o termo que diz respeito sobre qualquer experiência com sensação subjetiva. Por exemplo, quando eu vejo a cor azul. O que de fato acontece é um fenômeno físico, onde as ondas de luz refletem nas moléculas do objeto azul e essas moléculas refletem a luz até minha retina. Nela, encontram-se receptores que entendem a amplitude da onda e disparam uma sequência específica de potencial de ação pelo sistema nervoso. Essa sequência é a estrutura da informação, e quando ela chega nas redes superiores corticais, como no caso da relacionada aos estímulos visuais, a área cortical V4, a mensagem da informação é determinada como cor azul. Essa cor azul é algo subjetivo, é a associação que foi ensinada a nós desde pequenos e que sem esse ensinamento não haveria associação dessa específica estrutura da informação com essa específica mensagem da informação. O processamento da mensagem da via aferente pode evoluir para o estado atrator, que é quando aquela entrada sensorial já passou pelo sistema e aí tem um significado a mais determinado ali. O estado atrator é uma forma evoluída de uma rede neural lidar com o que chega pela via aferente. Ele é criado com aprendizado e, ao atuar de forma ressonante com as demais redes neurais, entrando em estado ressonante, determinam as respostas comportamentais, vegetativas e motoras. Para entender como essas redes se comunicam, é preciso entender que elas estabelecem seus julgamentos. E como isso ocorre pela entrada da informação no sistema, e esta é processada pelos engenhos do sistema sensorial. Ele é uma parte do sistema nervoso responsável pela recepção, transdução, transmissão e processamento das informações captadas. Esse sistema fornece as informações pela via aferente, para que as regiões corticais responsáveis tomem consciência do estado interno do corpo para assim produzir uma resposta conduzente, como, por exemplo, uma emoção. Tudo inicia com o encontro do estímulo nas terminações nervosas, onde estão localizados os receptores. E por conta de alterações celulares provocadas por esse encontro, o potencial de ação é produzido e segue até o final dessa célula nervosa. Ao encontrar o final, ela pode ser passada para outra por meio da sinapse. Assim, a informação vai seguindo até o sistema nervoso central. Segundo os cientistas, a geração do potencial de ação é a base neural da percepção e tomada de decisão, pois além de ser a base central da comunicação entre as células nervosas, ainda fornece uma informação necessária para o cérebro conseguir manter a homeostase, pois dependendo da frequência de disparos do potencial de ação, se pode correlacionar com a intensidade da estimulação na periferia. Considerando que a entrada da informação é o primeiro passo para a produção da resposta, o sistema sensorial desempenha um papel essencial nessa história. Em resumo, a entrada sensorial é tratada pelo sistema nervoso central como se fosse um quebra-cabeça. Ele recepciona as informações das diferentes vias aferentes e as organiza com a finalidade de aprimorar a interpretação da realidade. De forma geral, esses estímulos podem seguir vias exteroceptivas, que são os estímulos de origem exógena, ou seguir vias interoceptivas, de estímulos internos, como o pensamento. Essas duas vias se encontram nos centros superiores, mais especificamente na ínsula, que desempenham um importante papel na integração, fazendo a detecção da saliência, onde a valência hedônica é criada, e daí iniciam-se os processos da consciência. O sinal segue da ínsula até sítios límbicos, como o córtex cingulado, onde a interpretação da situação é melhor trabalhada, iniciando os mecanismos dos sentimentos. Quando o cérebro interpreta situações e as avalia como boas, ruins, etc., o afeto central é criado. Esse aspecto da cognição é responsável por determinar a relevância motivacional das coisas que acontecem para o organismo. É nesse momento que é definido ao nosso sistema se algo é evitável ou acessível, por exemplo. A valência de determinada experiência é construída com base nas crenças da pessoa, e essas são moldadas pelas vivências dela, e esse processo serve de base ao comportamento motivado. Parte do processo de avaliação da valência da experiência é feita pelo neurotransmissor dopamina. E o papel deste é de indicar o valor das coisas, se é necessário prestar atenção naquilo, e indica quando algo está relacionado à recompensa.
Se os circuitos mais importantes no processo do comportamento motivado ocorrem entre os gânglios da base, onde estão localizados os corpos celulares dos neurônios, que atuam no sistema da recompensa, na cognição e na motricidade, e que, juntamente das regiões límbicas e pré-frontais do tálamo e dos sinais recebidos do córtex, definem qual movimento executar e qual movimento inibir, tomando assim a decisão efetiva. E não só decisões sobre movimentos, mas também as vias dos gânglios da base desempenham funções de controle cognitivo. As vias de comunicação dos gânglios da base são classificadas em 3 tipos: os núcleos de entrada, os núcleos de saída e os núcleos intrínsecos. Os núcleos intrínsecos, que são apresentados nesta imagem, são estabelecidos pelo equilíbrio do funcionamento das vias direta e indireta, que atuam uma em oposição à outra para que haja pesagem das informações antes da decisão efetiva do movimento. E é aqui que saem os sinais que se encontram com sinais vindos da amígdala, do hipocampo e dos gânglios da base. E elas se juntam no núcleo paraventricular do hipotálamo, e sendo o hipotálamo, como já dito anteriormente, o responsável pela expressão comportamental e emocional. O fruto do funcionamento dos gânglios da base, a cognição, é peça-chave nesse momento, pois ela seria ativada nesses momentos rotineiros em que o pensamento antecede a ação. Esse fluxograma apresenta a emoção como um combustível para o comportamento motivado, pois ele mostra que interações complexas entre os gânglios da base, com estruturas subcorticais, frontais e orbitais, fornecem como resultado o comportamento motor, por um mecanismo que entra nos engenhos do comportamento motivado, e que pode ser considerado um produto do terceiro item do trio, percepção, cognição e ação, como mostra o esquema. Com a cognição sendo um processo consciente, torna-se maior a probabilidade de um julgamento mais assertivo da experiência. Pensar conscientemente traz a possibilidade de desenvolver planos de ação a partir de uma reestruturação cognitiva, reequilibrando o pensamento em prol de um objetivo. Como meu estudo, escolhi 2 estratégias para estar nesse trabalho: a inteligência emocional e a mudança na interpretação da experiência. A primeira fala sobre a pessoa ter a habilidade de gerenciar as suas emoções, de forma a usá-las para orientar seus pensamentos e ações. Esse funcionamento requer clareza de processos cognitivos, emocionais e de percepção, com a intenção de facilitar a geração de pensamentos que beneficiariam o sentimento. E, contudo, a estratégia que mais se relacionou com os meus estudos dos mecanismos cognitivos e emocionais, interligando sistemas corticais com límbicos, é a da reavaliação cognitiva. A reavaliação é realizar deliberadamente uma mudança na interpretação do estímulo emocional, mudando a sua forma de pensar sobre aquilo, conquistando benefícios no bem-estar a longo prazo. Ambas as estratégias são muito boas. Entretanto, muitos estudos na área já geraram resultados claros de que uma inteligência emocional bem desenvolvida ajuda o indivíduo a alcançar condições de bem-estar pessoal e um sentimento de satisfação com a vida. Aqui nessa imagem tem o resultado de uma pesquisa que gerou esse gráfico, onde o eixo Y é a quantidade de cortisol salivar e o eixo X é o tempo. E mostra exatamente isso, onde em uma situação estressante houve uma maior secreção de cortisol em indivíduos de baixo nível de inteligência emocional, comparados a indivíduos com alta inteligência emocional. Com a conclusão que eu cheguei nesse trabalho, e com todas as minhas pesquisas, foi que pensamentos são relacionados à emoção. Então, ter certos pensamentos pode provocar certas emoções, e essas emoções servem de combustível ao comportamento, a como um cidadão, uma pessoa vai agir. Os resultados dessa pesquisa me mostraram isso, e eu cheguei à conclusão de que talvez você ser positivo, que seria uma forma de pensar, geraria uma certa emoção, que seriam emoções positivas, poderiam gerar, na real, e essas emoções positivas trazem uma maior probabilidade de você ter ações mais assertivas com o seu real objetivo. Essas são algumas das principais referências que eu utilizei no meu trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção.